Gente, probleminha técnico aqui. Mas tudo bem, vamos seguir. Então, a gente estava dizendo que esse é um sentimento inato, né? Você vê vários povos, principalmente aqui, a gente acompanha muito a história quando a gente está no colégio, né? Dos povos maias, os incas, né? A própria reverência que tem dos nossos índios, né? Sempre algum tipo de força maior, né? Você tem, muito mais lá atrás, os egípcios, mais ainda ao fogo, essas coisas todas que o ser humano começou a vislumbrar e perceber que existe algo muito superior a ele, que para quem ele fazia oferendas, para quem ele fazia orações, para quem ele fazia devoções. Então essa sensação, essa percepção de que há algo maior que nós, isso já vem de mil anos, né? Isso não é uma coisa atual, com certeza não. Mas muito bem. E aí Kardec segue falando o seguinte, Deus nos fala por todas as vozes do infinito e fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com esses característicos majestosos que se chamam oceanos, montanhas, astros do céu, por todas as harmonias doces e graves, que sobem do imo da terra ou descem a espaços etéreos. Fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação, quando os ruídos discordantes da vida material se calam. Olha que demais! Então a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte de onde podem jorrar as ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino escondido em toda a alma humana. Isso está no Livro dos Espíritos, páginas 82 e 83. Gente, tem um amigo meu que agora ele está no plano espiritual, né? O Carlos Polaco, queridão. E ele sempre falava uma coisa muito legal nas palestras dele. Ele dizia assim, quando eu oro, eu falo para Deus todas as coisas que eu quero, que eu preciso, que eu entendo. Quando eu medito, eu ouço a resposta de Deus. Totalmente de acordo com o que pensa Kardec. Então, às vezes as pessoas falam, meditar, pensar no nada, pensar no vazio, o silêncio. Tão difícil, né, fazer isso, né? Ficar em silêncio. Realmente é um ato bem complexo, né? A gente pode até tentar sempre procurar pensar o lado bom das coisas que acontecem conosco, né? Então, nesse momento aí de pandemia, que nós somos obrigados a ficarmos em casa, a ficarmos reclusos, mas também conseguimos ficar mais em silêncio, né? Em um momento mais introspectivo, de revisão da nossa vida, do que nós estamos fazendo com a nossa vida, o que nós podemos melhorar, como nós podemos evoluir mesmo na dificuldade, não é mesmo? Eu achei muito interessante que essa semana eu vi um relato de uma senhora que na época do Holocausto ela ficou 4 meses dentro de um poço para não ser encontrada, para que não sofresse, né, toda essa questão de perseguição. Ela era judia. E aí ela dizia assim, o que vocês estão reclamando? Vocês estão em casa, estão com TV, estão com banho quente, estão com comida, estão com as coisas todas. É interessante, né? Você vai dizer, poxa, mas não é bem assim. Não, a ideia não é chegar numa questão polêmica. Na realidade é a gente pensar que de tudo que nos acontece, ainda tem a mão de Deus na nossa vida, nos auxiliando, mesmo durante as dificuldades. Não é mesmo? Então, falando aqui, voltando para o assunto da aula, que a gente está falando hoje sobre Deus. O assunto é Deus. Então, se Ele existe, quais são os seus atributos, que providência divina, né? É Deus. A gente está falando sobre Deus.
Então, no nosso silêncio, Kardec diz que quando nós fazemos silêncio, nós ouvimos. Ele chama a grande voz desperta, que é ele fala aqui, né, o germe divino, centelha de luz, né? A nossa centelha de luz. Ela não existe? Normalmente existe, mas a gente não ouve, a gente não se conecta, a gente está sempre tão atribulado com o dia a dia, com o que eu tenho que fazer, eu já estou atrasada, meu Deus, meu filho, não sei o quê. A gente não faz o silêncio necessário para poder se conectar. Você não vê que é muito comum quando o pessoal às vezes vai fazer retiro e tal, aí fala, nossa, o que você tem que fazer? Silêncio, né? Nossa, mas eu paguei para ficar em silêncio. É, exatamente. Porque é uma coisa que você não faz normalmente, né? Ficar em silêncio não é simplesmente ficar em silêncio já acabou. Não, é com consciência. O que Deus quer me dizer? Qual é a minha conexão? Eu estou conectado com Deus? Sim ou não? Né? A gente passa por tantas questões durante uma vida comum, e ainda mais num momento desse, né? Tão limítrofe. Então tem muitas outras questões, né, relacionadas a isso. Então é interessante a gente perceber o valor que há da meditação. E aí, no Livro dos Espíritos ainda diz o seguinte: a ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem, à harmonia, à elevação dos seres e das sociedades. Eis porque, logo que a ideia de Deus se enfraquece, todas essas noções se debilitam, desaparecem pouco a pouco para dar lugar ao personalismo, à presunção, ao ódio por toda direção, por toda a lei superior. Gente, é muito interessante a gente perceber o seguinte: quando nós cremos que há Deus, e nós espíritas entendemos Ele como uma inteligência suprema, mas independente disso, se nós entendemos que há um ser que pode ser personificado ou não, como em outras igrejas nossas irmãs acreditam, nós naturalmente temos a tendência a levar uma vida mais regrada. Por quê? Porque nós acreditamos que a vida não se esvai com a morte. Porque o Espiritismo matou a morte, né? Não há morte, há desencarne. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque a nossa vida é como quando a gente está de férias, né? Então, por exemplo, eu moro em São Paulo, aquela loucura, aí está de férias. Aí fala, nossa, está diferente, né? Esse ambiente é diferente. Lógico, você não está com aquelas preocupações, está de férias, está passeio. Mas depois de um certo tempo de férias, você volta para as suas condições normais de trabalho, não é mesmo? É assim que funciona a nossa vida. Nós, enquanto nós estamos na Terra, nós estamos, entre aspas, de férias. Por quê? Porque a nossa vida verdadeira não é aqui. Não é aqui. A gente não vai encarnar a vida inteira na Terra. A gente não vai vir toda hora para fazer a mesma coisa. Não. O nosso caminho é sermos perfeitos como é o nosso Pai. Jesus diz isso. Ou seja, a gente sabe que não é a perfeição de ser Deus, mas é a perfeição de ser um ser de luz, né? De nós termos a capacidade de sermos como Jesus, um espírito perfeito de luz que cocria com Deus. Você vai cocriar com Deus na Terra? Não, não vai. Entendeu? Então, na realidade, a gente está aqui de passagem. Pode ser que encarnemos aqui inúmeras vidas, com certeza, né? Porque se a gente está no nível 2, ou seja, o que é o nível 2? Existe um mundo primitivo, né? É o uga-buga, todo mundo dentro da caverna. Aí a gente tem provas e expiações, que é a Terra hoje. E a Terra está começando a caminhar para a terceira fase, que é a regeneração, né? Está nesse caminho para a terceira fase, que é a regeneração. Então nós ainda, se nós somos seres que estamos aqui, nós temos essa vibração, certo? Então aqui não tem um monte de anjo maravilhoso, perfeito, que está aqui só para ajudar a elevar a Terra, entendeu? Nós somos seres que ainda estamos engatinhando na nossa evolução. Mas o nosso objetivo final de vida é sermos felizes, é sermos plenos, é sermos luz,
é sermos co-criadores, né? E a gente não vai ficar fazendo isso aqui na Terra. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. E aí, na sequência, a Kardec fala assim, ó: diremos, pois, que desconhecer, desprezar a crença em Deus e a comunhão do pensamento que a ele se liga, seria ao mesmo tempo desconhecer o que há de maior e desprezar as potências interiores que fazem a nossa verdadeira riqueza. Né? Então ele chama atenção. Poxa, você vai estar perdendo a melhor parte da sua encarnação. É estar aqui, ter Deus, porque Deus existe, Deus está contigo o tempo todo, mas não se conectar conscientemente com Ele. Né? Porque o fato de você não se conectar conscientemente com Ele não significa que Ele te deixa, Deus dará, né? Te deixa pra lá e vamos ver o que acontece. Não é isso. Porque um dos assuntos de hoje chama-se providência divina. Mas quando nós nos conectamos, nós com certeza ajudamos a fazer com que essa relação seja sensacional, seja melhor, seja produtiva, não é verdade? Aí diz assim, ó: ora, que dizem esses espíritos superiores sobre a questão de Deus? Aí os espíritos, né? A existência da potência suprema é afirmada por todos os espíritos elevados. Todos aqueles cujo ensinamento tem reconfortado as nossas almas, mitigado nossas misérias, sustentando nosso desfalecimento, são unânimes em afirmar, em repetir, em reconhecer a alta inteligência que governa os seres e os mundos. Eles, os espíritos superiores, é claro, né? Dizem que essa inteligência se revela mais brilhante e mais sublime à medida que se escalam os degraus da vida espiritual. Lógico, né? Se a gente ainda está no começo da evolução, a nossa concepção de percepção é mínima, né? E conforme nós vamos nos burilando o nosso espírito imortal, e aí ele vai ficando mais quintessenciado, mais iluminado, mais conhecedor do mundo. Lógico, ele tem uma visão diferente, ele vai ter uma vibração diferente, vai vibrar numa vibração superior, ele vai conseguir perceber coisas superiores, que hoje a gente não tem como, né? O termo que o Livro dos Espíritos usa muitas vezes é o véu da carne, né? Quer dizer, é tão grosseira essa carne nossa, é tão grosseira para o espírito que ele praticamente não percebe nada ao redor. Não é verdade? A gente que é espírita, por exemplo, que a gente tem consciência e certeza absoluta que temos um monte de espíritos ao nosso redor todo o tempo. São pouquíssimas as pessoas que têm essa percepção, não é verdade? E não é porque ela não ocorra, mas é simplesmente porque o véu da carne é tão pesado, é tão, diria assim, meio tosco assim, sabe? Materializado, que dificulta muito a nossa percepção sobre coisas além da matéria, né? É difícil realmente. Bom, vamos para o assunto 2. O assunto 2 é provas da existência de Deus. Essa parte é legal, né? Ele vai falando assim, ó: a prova da existência de Deus, como dizem os espíritos, pode ser encontrada no axioma, que aplicais às vossas ciências. Isso aqui é Kardec falando, claro, né? No Livro dos Espíritos. Aí ele diz assim: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Está no Livro dos Espíritos, questão 4. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Kardec fala isso em Gênesis. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação dos espíritos superiores, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primeira, né, mesma coisa, é com certeza a inteligência superior à da humana, né? Claro, aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual nome vocês lhe deem, né? Está no Livro dos Espíritos, questão 9. Não importa que nome que você vai dar para Deus. Deus, é o Pai, é personificado no homem, é uma inteligência suprema, é a luz, é o vento, é o verbo, é o espírito, não importa o nome.
Mas a gente sabe que tudo aquilo que não foi criado pelo homem, adivinha quem criou? Aí é muito interessante, ele fala assim ainda na sequência. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados. E por isso mesmo revela um poder inteligente. Gente, tudo é cadenciado. Vamos lá? Atribuir a formação primária ao acaso, né? Tem muita gente que fala, não existe Deus, não, é o acaso. É uma insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. E aí ele fala, olha o fechamento. Um acaso inteligente já não seria mais acaso, não é mesmo? Vocês querem pegar um exemplo fácil? O corpo humano. Você quer algo mais complexo que o corpo humano? Menina, são anos e anos e anos e anos estudando o corpo humano e você não sabe tudo. Quem criou? Essa conexão que tudo faz, tá tudo em harmonia, né? Que a gente chama de homeostase, né? Tá tudo funcionando direitinho. Quando tudo tá funcionando direitinho, tem 1 bilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Cara, vamos lá. Agora é a hora da história do caravaneiro. Olha que interessante. Dentro de provas da existência de Deus. Eu vou ler para vocês aqui. Ó. Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe, analfabeto, orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? Achando que o cara era, né, não sabe ler, não serve para nada. Mas pode. O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celestial pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-lhe: quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pergunta, né? Pela letra, responde o rico. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Aí ele responde: pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? E ele responde, o chefe surpreendido: pelos rastros. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimejosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Essa é uma anedota que fala exatamente sobre isso, né? O homem, quando ele percebe tudo e tanto que há no mundo todo, que não foi criado por ele, ele pode dizer: eu criei essa linda cadeira, muito bem. E a árvore? Eu plantei a árvore, tá? Você plantou a árvore, mas e a semente que veio de outra árvore? Aquela história, quem veio primeiro, o ovo, a galinha, né? Tudo veio de Deus. Deus criou tudo. Mas como é que foi? Vamos lá, vamos pegar Gênesis, né? Criação do mundo. Criação do mundo. Então, Deus criou absolutamente tudo. Então é fácil, às vezes a pessoa fala: mas eu não acredito em Deus, tá? Então o acaso ele é muito organizado, né? Porque ele cadenciou tudo de uma forma tão incrível que, uau, né? Brincadeiras à parte, vamos para o terceiro assunto, que é atributos da divindade. Gente, quando a gente fala em Deus, nós temos como base, dentro da nossa capacidade, da nossa inteligência, que, né, perto de Deus é um cisquinho. Então nós atribuímos atributos a Deus para que a gente possa tentar compreender o que significaria Ele para nós de uma forma bem, né? Os espíritos falam: olha, vocês não têm nem palavra para poder descrever, mas vamos tentar ver o que a gente consegue fazer com o que tem. Então nós partimos do princípio que Deus é eterno. Se tivesse tido um princípio,
teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. Então ele é eterno. O que é ser eterno? Sempre existiu. Não tem começo, não tem fim. Sempre existiu. Certo? Deus é imutável. Porque se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam, concorda? Deus não é homem. Deus não é, agora eu tô assim, agora eu tô assado, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, não. As leis divinas, que nós vamos estudar todas elas, as leis divinas são leis imutáveis. Ah, se aplica só à Terra? Não, se aplica a tudo, porque tudo foi criado pela mesma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Além disso, Deus é imaterial, que isso quer dizer que sua natureza difere de tudo aquilo que a gente chama de matéria, né? Você não pode pegar Deus, né? Ah, eu peguei em Deus. Não, não pega em Deus. Né? Você pega na mesa, pega na cadeira, pega, abraça os seus familiares, mas Deus, ele não tem a matéria como nós conhecemos, ele é imaterial. Nós acreditamos que é um Deus único. Se muitos deuses existissem, né, não haveria unidade nenhuma de vistas da unidade que poderia ter a ordenação do universo. Imagina só, quando a gente tem duas pessoas para decidir o que vai fazer de almoço. Ah, eu quero isso. Ah, mas não tenho vontade de comer isso. Ah, mas será que a gente vai... a gente já comeu isso ontem. Menina, com duas pessoas para decidir o almoço, já é uma confusão. Você imagina se tivesse um monte de Deus para organizar tudo da Terra e de todos os planetas e de todos... Gente, não dava, né? Então é único. Deus é onipotente. Lógico que ele é onipotente porque ele é único, né? Só há um. Então ele tem um soberano poder. Não há nada mais poderoso que ele ou tão poderoso que ele. Ele é o mais poderoso de todos. Ele é a inteligência suprema, causa primária. Ele é um ser onipotente. A parte que eu acho muito, né, muito docinho, é que Deus é soberanamente justo e bom. Então ele poderia ter criado tudo, ser a causa primária de todas as coisas, ter organizado tudo, mas esse atributo, soberanamente justo e bom, né? Não é assim que começa, quando você vai ler o começo da criação do mundo? Ai, criou isso e viu que era bom. Criou tal coisa e viu que era bom. Estava sendo feliz, estava criando as coisas sendo feliz, né? A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Aí é interessante, você vai dizer, puxa, bondade de Deus, então Deus é bom, Deus é bom. Nossa, e esse coronavírus aí matando um monte de gente? Porque a gente tem que pensar o seguinte, né, gente? Vírus foi criado por quê? Ah, pelos seres humanos? Não, é da criação, da natureza, né? Mas a gente vai descobrir, ao longo da nossa jornada de estudo, que existe uma lei divina que chama lei da destruição. E que tudo tem a razão de ser. A gente está num momento específico da transição planetária. É um momento, sim, de muita... O pessoal fala catástrofe, né? Mas não é bem... A gente chama catástrofe porque a gente só consegue ver com os olhos de nós aqui encarnados, né? Mas sim, de muita dor, muita dificuldade, né? Mas durante essa transição é conhecido que haja e é previsto que haja alguns acontecimentos assim mais grotescos de desencarne coletivo, né? Isso é esperado nesse período de transição. A gente não está dizendo que a gente concorda, que a gente fica feliz, que a gente acha ótimo, mas tudo está em divina ordem. O que é estar em divina ordem? Está de acordo com a ordem de Deus, mesmo que nos pareça muito esquisito. Agora eu vou ler para vocês do livro Parnaso de Além Túmulo, que, se eu não me engano, acho que foi o primeiro livro que Chico psicografou. São diversos espíritos, né? E entre eles, Antero de Quental faz, então, traz pra gente um pedacinho de uma poesia chamada Deus. Olha que lindo. Ele fala assim: quem, senão Deus, criou obra tamanha,
o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torres de luz e de harmonia. Lindo, né? Eu acho lindo. Gente, quarto assunto, providência divina. O que é providência divina? Providência divina é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Quem fala isso? Kardec em Gênesis capítulo 2, item 24. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade para nós. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que estando no contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Isso está em Gênesis também, capítulo 2, item 24. Gente, Jesus nos ensinou de uma forma muito simples a nossa relação com Deus. Ele diz assim: estamos nele como ele está em nós. Estamos nele como ele está em nós. Sabe quando fala, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus? É a nossa centelha divina. Né? Fala, procura Deus no templo, procura Deus na rua, procura Deus. Jesus não fala isso, olha, quando você quer ter com o Pai, vá para o seu quarto, sozinho, fecha a porta, faz a sua oração. Por quê? Porque na realidade o tempo todo você está conectado com Deus. Mas só através daquele silêncio, lembra do começo da aula? Naquele silêncio, naquela meditação que você ouve aquela voz profunda que é Deus conversando com você. Por isso que ele fala para ir para o quarto. Porque é para você naquele momento sair daquela agitação, daquele tumulto que é uma casa normalmente e fazer o silêncio necessário para poder se conectar com essa voz. Né? Deus habita em nós. Não tem aquele cumprimento muito comum, né? Que os orientais falam, né? Namastê. Namastê. O que é namastê? É o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Não é sensacional? Olha a profundidade de um gesto. Às vezes a pessoa fica lá, namastê, não sabe nem o que está fazendo. Se fizer com consciência, é profundíssimo isso. É reconhecer que Deus habita em mim e em você também. Isso é lindo. Mas, luz vermelha, que é importante essa parte, devemos, entretanto, considerar que, a despeito da ação providencial de Deus para com todas as suas criaturas, que somos nós, estamos vinculados aos resultados do nosso livre-arbítrio. Dessa forma, todas nossas ações estão submetidas à lei de Deus. Isso está escrito no Livro dos Espíritos, questão 964. Fica claro, portanto, que a providência divina se manifesta duplamente sob a forma de misericórdia e justiça, porque a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Então você vai ter a ajuda de Deus para os momentos mais difíceis, mas isso não significa que nós não iremos reparar todo o mal e todo o erro que cometermos ao longo das nossas jornadas. Haverá recursos da misericórdia para situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á, invariavelmente.
Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. Esse pedacinho que eu li para vocês está em Obreiros da Vida Eterna, Chico Xavier, o Espírito de André Luiz, capítulo 9. Gente, a ideia de hoje, a existência de Deus, providência divina, os seus atributos, a nossa conexão com Deus. Nesse momento, principalmente agora, quanto mais nós nos conectarmos com o nosso Pai, porque Jesus diz que Deus é Pai, e com isso ele quer dizer que além de ser essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ele é amor. Ele é amor. O Pai aqui, na realidade, é uma analogia, né? O Pai nos ama, nosso pai, nossa mãe, nos ama, nos cuida, nos protege. Deus faz a mesma coisa, de uma forma infinitamente superior. Então, que nós possamos aproveitar esse momento de calamidade universal, né? E não deixarmos de meditarmos para nos conectarmos com Deus que está o tempo todo ao nosso redor e em nós. Mas nós precisamos conectar, porque o nosso pensamento, nós vimos hoje, reverbera como um sino em todas as moléculas ao nosso redor. E se a gente pensar coisas boas, nos conectarmos com Deus Pai Criador, percebermos o quanto nós somos amados, conseguirmos verdadeiramente nos conectar com essa energia de... Como é que é a palavra? Estou pensando em exuberância, mas não é exuberância. Abundância, de abundância de Deus para nós seremos felizes. Né? Não sei quem aí, alguém famoso diz, né, que a dor acontece para todos, o sofrimento é opcional. Né? Então, a mensagem que eu quero fechar com vocês agora é: vamos aproveitar essa oportunidade que estamos tendo de estarmos com os nossos familiares, de estarmos mais em silêncio, de refletirmos sobre a nossa encarnação, o que eu estou fazendo com ela, qual o caminho que eu estou dando para ela. Esse é o melhor caminho, sabendo que eu sou um ser espiritual que estou de férias na Terra. Porque, por exemplo, se eu estiver levando uma vida que não leva em consideração o meu próximo, que não respeita ninguém, que só visa o dinheiro, quando eu desencarnar, que tipo de desencarne eu vou ter? Que tipo de próxima reencarnação eu vou ter? Eu vou sofrer. Então, que esse chamado, que